Ofélia diz às filhas que elas são muito lindas, que disse que elas poderiam conseguir tudo o que quisessem e que só deveriam escutá-la. Ela diz que, por fim, deixarão aquela vida de miséria. Na empresa, Camila se reúne com seus irmãos e pergunta a Leonardo por que ele chamou ela. Ela vê a nota fiscal dos gastos de Mar. Camila fica revoltada e pergunta se o pai sabe disso. Leonardo afirma que sim. Camila, furiosa, diz que aquela infeliz está gastando o dinheiro deles. Leonardo diz que a Mar pediu que a Paula levasse ela à boutique mais cara. Arthur diz que o dinheiro é do pai deles. Camila diz que ele não está dizendo nada porque a Valéria faz a mesma coisa com ele. Arthur diz que a Valéria não está fazendo nada. Rosil vai à mansão e diz a Lupita que precisa falar com a Glória. Lupita diz que ela não está e que voltou a seu povoado faz alguns meses. Rosil fica surpresa e pergunta se a sogra do Sr. Portila voltou para seu povoado. Lupita diz que ela está confusa, porque a sogra do senhor se chama Ofélia Garcia. Camila confronta Luiz por dar dinheiro de mãos cheias para Amar e que para ela não há nada. Luiz questiona do que ela está falando. Leonardo mostra ao pai a nota fiscal dos gastos da esposa dele. Luiz assegura que Amar não faria isso. Camila grita mandando o pai parar de fingir que não sabia. Ela acusa Luiz de ter tido um caso com Amar desde quando ela chegou à mansão. Luiz adverte para ela tomar cuidado com o que dizer e que não tem ideia do que está falando. Leonardo diz que para os filhos dele não há tolerância, mas Amar tem tudo dele. Luiz pergunta como eles conseguiram aquela nota. Leonardo diz que foi a Paula, e Luiz diz que agora entendeu tudo. Arthur pergunta ao pai o que está acontecendo e por que ele permite que Amar gaste tudo aquilo. Luiz diz que vai falar com a esposa, que isso não tinha acontecido antes, e não surpreenderia se a Paula está envolvida nisso. Leonardo diz que ele é capaz de duvidar de sua esposa para proteger a dele. Luiz diz que não acredita nas coincidências, e foi justamente a Paula quem deu a nota. Valéria começa a decorar seu apartamento. Paula observa Ofélia vendo o quadro da família Portila e comenta que foi a Cecília quem pintou. Ela diz que com aquele quadro, a presença da Cecília jamais deixará a mansão. Ofélia diz a Paula que parece que nunca consideraram da família. Paula diz que enquanto aquele quadro estiver ali, nem ela e as filhas dela também farão parte da família. Desconfiado, Arthur diz a Nicolas que sabe que a Valéria é diferente da Mari e da Ofélia, mas elas não deixam de ser família. Nicolas pergunta o que a Valéria tem a ver com isso. Arthur diz que se pergunta se a Valéria pode ser assim no futuro. Nicolas repreende Arthur por seguir sem confiar na namorada. Arthur diz que só tem medo que ela se transforme no que todos dizem sobre ela. Luiz vê Ofélia observando o quadro da família. Ofélia diz ao genro que aquele quadro é muito bonito, mas agora ele tem outra esposa. Paula ouve a conversa escondida. Ofélia diz a Luiz que com certeza Amar fica incomodada com aquele quadro ali, que é como viver à sombra da primeira esposa dele. Luiz diz a Ofélia que ela está falando de um assunto muito delicado, e nem sequer Amar pode se meter com aquela pintura, porque é a lembrança viva da mãe de seus filhos. Ele sai, e Ofélia percebe a burrada que disse após ter sido manipulada pela bruxa da Paula. Luiz mostra para Mar a nota fiscal e reclama pelos gastos. Mar diz que só queria comprar coisas novas. Luiz diz que foi muito dinheiro e pergunta se ela tem noção do que isso implica. Nicolas diz a Arthur que ele não pode desconfiar da Valéria. Arthur diz que cada vez que acontece algo com aquelas mulheres, tudo fica incômodo entre ele e a Valéria. Nicolas diz que se toda vez que acontecer alguma coisa com a Mar ou a Ofélia, ele for duvidar da Valéria, isso não irá funcionar. Mar pede que Luiz não fique bravo e diz que comprou algumas coisas para estar à sua altura. Luiz pede explicações pelo valor que ela gastou. Mar diz que também comprou algumas coisas para sua mãe, e Luiz questiona se isso foi ideia da Ofélia. Mar diz que não, que ela só a acompanhou e pede desculpas para ele. Luiz diz que isso gerou um conflito muito grande entre ele e seus filhos, e não pode permitir isso. Ele diz que isso o deixou surpreso porque ela não é assim. Mar diz que se deixou levar pelo que a Paula disse, que ela disse que ela deveria se vestir melhor, mas pede desculpas novamente pela estupidez que fez. Ela diz que vai devolver as coisas, mas Luiz diz que não é necessário e pede que ela cuide com o que a Paula disser para ela. Depois, Mar conta a Ofélia que o Luiz se chateou por tudo que compraram. Ofélia diz que tudo isso foi ideia da Paula.
Mar diz à mãe que para ela foi muito fácil ir à boutique e aceitar as ideias da Paula, mesmo não confiando nela. Ofélia diz que é claro que não confia naquela mulher, mas na hora das compras se esquece do mundo. Mar diz a Paula que o Luiz reclamou com ela pelas roupas que comprou, que foi um excesso. Paula diz que talvez a Camila disse alguma coisa para o Luiz. Mar diz que o Juan pode ter contado o mesmo para a Camila, porque ele viu ela e sua mãe com as compras. Camila, enfurecida, conta a Juan sobre os gastos da Mar com o cartão de seu pai e além disso comprou coisas para a mãe dela. Juan pede que ela não fique tão alterada. Camila diz que seu pai ama mais aquela oportunista do que ela que é sua filha. Ela diz a Juan que odeia muito a Mar e que tudo isso ela e a Ofélia planejaram, já que as duas são interesseiras. Camila xinga horrores Mar e Juan diz que já não quer mais ficar escutando ela. Mar diz a Paula que nunca viu Luiz tão furioso e não sabe o que fazer para ele ficar mais tranquilo, pois isso pode prejudicar sua saúde. Paula diz que torce para que ela convença o sogro a tomar alguma coisa para relaxar. Valéria e Nicolas passam um pelo outro no edifício. Valéria está levando uma caixa, torce o pé e cai. Nicolas pergunta se ela está bem e a ajuda. Paula vai à cozinha, suborna Lupita e diz que agora precisa da ajuda dela. Nicolas ajuda Valéria a se levantar, a pega nos braços e diz que irá levá-la a seu apartamento. Nicolas dá remédio para Valéria e passa pomada nos pés dela. Ele fica todo atrapalhado e nervoso por estar perto da mulher amada. Mar pergunta a Luiz se ele segue chateado com ela. Luiz diz que não, que só espera que ela entenda o que aconteceu. Mar diz que sim e promete que não será manipulada por mais ninguém. No dia seguinte, Paula parabeniza Ofélia. Diz que não sabe como ela conseguiu, mas o quadro da Cecília já não está ali. Ofélia diz que não está entendendo nada. Mar chega ali, vê que o quadro não está e pergunta o que a mãe fez. Ofélia diz que não fez nada. Rosinha diz a Lupita que não pode acreditar que a Ofélia tenha tirado o quadro da senhora Cecília. Lupita está nervosa, pois foi ela quem se desfez do quadro por ordens de Paula. Luiz chega à sala e vê que o quadro de Cecília não está na parede. Ele fica furioso e pergunta a Ofélia como ela se atreveu. Arthur vai ao apartamento de Valéria e leva flores e café da manhã para ela. Valéria fica muito feliz pela surpresa do namorado. Ofélia jura a Luiz que não sabe o que aconteceu com o quadro. Luiz, revoltado, pergunta se ela pensa que ele é um idiota. Tocam a campainha e são dois homens com um novo quadro, e Lupita diz que a encomenda da Ofélia chegou. Ofélia se nega que tenha feito um pedido e exige que mostrem algo que comprove que foi ela quem pediu. Um dos homens dizem que o pedido está no nome de Ofélia Garcia. Leonardo e Paula chegam na sala. Luiz, enfurecido, exige que Ofélia saia de sua casa agora mesmo. E aí, curtiu esse capítulo de As Filhas da Senhora Garcia? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção, ambição e segredos. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas.